Olá, seres humanos que eu chamo de amigos, tudo certo com vocês? Hoje vamos falar da história que eu gosto, que é a história do Brasil. Começar antes mesmo do mundo, que no caso, né, na cabeça dos europeus, eles são o mundo nessa época, né? A gente tá vendo a Europa recém sair da Idade Média, e aí tá na telha deles sair por aí com um barquinho pelos quatro cantos do mundo, né? No caso não existem quatro cantos, porque o mundo é uma terra plana, né, um círculo, mas enfim, isso que eu tô falando aqui não é do nada, né? Vamos navegar. Os europeus vão decidir, com o fim da Idade Média, não é que eles vão decidir. Basicamente assim, o fim da Idade Média se dá pelo aumento expressivo de pessoas dentro dos feudos e no sentido de aumento da atividade comercial. O feudalismo não funciona com o comércio. E os burgueses estão cada vez mais crescendo. Então, nesse contexto de crescimento, de necessidade de comércio, da inexistência daqueles feudos que se baseavam só em trocas e agora sim realmente ter todo o negócio do mercantilismo, não sei o que, né? Pô, é comércio isso que eles estão vendo. A Europa, basicamente, vai se basear, assim que acaba o feudalismo, nesses comércios terrestres. A Itália tem cidades importantíssimas para o comércio, porque basicamente persas e árabes levavam produtos do Oriente ali para a Itália e os italianos eles comercializavam, né? Então a Europa dependia da Itália para o comércio. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Tá. Isso tudo que eu tô falando, basicamente eu só esqueci de falar das cruzadas. Que com o fim da Idade Média ainda, durante o processo do fim do feudalismo da Idade Média, tem as cruzadas, que são um movimento muito importante, porque toda aquela burguesia que eu falei agora tá querendo comercializar, eles começam a ter contato com outros povos, pegar produtos que só tem em um outro lugar. Então é óbvio que eles vão querer lucrar com aquilo, eles vão querer ter um valor agregado àquilo. Então, com as cruzadas, o mundo se conecta. E no que ele se conecta, ele percebe que os feudos não são mais o que eles querem. E aí, essas cidades italianas, então, que têm muitos produtos orientais, as especiarias, enfim, elas vão ser o point da Europa ali para comercializar. Então, Gênova, deixa eu ver se eu anotei, Veneza, se eu não me engano, e Florença. Essas cidades são importantes para a Itália até hoje, né? Foram importantes em outros momentos da história, mas aqui, basicamente, o Império Bizantino, que era quem comandava essa região, era o grande comercializador de tudo. Só que aí, o que vai me acontecer? Tá, ok, tem o comércio terrestre, tá tudo bem. Por que vai precisar começar a navegar? O que acontece? O Império Turco-Otomano decide, assim, brota ali, ele vem, assim, olha aquele Império Bizantino controlando as coisas e fala assim, cara, eu quero o Império Bizantino pra mim. Então, o Império Turco-Otomano, basicamente eles vão controlar Constantinopla, que é meio que a capital do Império Bizantino, não dá pra falar que é uma capital, mas é uma das cidades mais importantes. Eles vão tomar Constantinopla, e com Constantinopla estando tomada, meio que não tem sentido de tu ter... Nossa, tá, lembrei do negócio, nada a ver. Não tem sentido de tu ter ainda as outras cidades, enfim, o Império é derrubado. O Império Bizantino cai, e o Império Turco-Otomano ascende ali. Quando o Império Turco-Otomano vai chegar ali, eles vão começar a encarecer os produtos, vão começar a encarecer aquela rota, né, terrestre. Porque para eles, agora, só eles iam ter aqueles produtos. Beleza, as cidades ali, Veneza, Gênova, Florença, só elas tinham esses produtos também, só elas tinham essas especiarias. Só que com o turco-otomano querendo ser o único hegemônico, eles vão encarecer os preços e aí, basicamente, fica ruim para Portugal, tá nascendo, tá saindo do útero agora. E Portugal não tem dinheiro, não tem pessoas, não tem condições de investir tanto nesse comércio. Ia ser danoso para Portugal. Portugal ia meio que se submeter a um outro império e não é isso que eles querem na época. Outro problema, que é basicamente o que eu estava falando agora de Portugal, é o déficit da moeda. Então, Portugal, Espanha, esses outros países, eles não. Portugal principalmente, eles não têm tanto dinheiro interno. Né? Eles não têm metais preciosos, que nessa época é aquela moeda reguladora. Então, para eles começa a complicar, ter que fazer um comércio caro e não ter o dinheiro para fazer o comércio caro. Então, por que a nobreza vai apoiar as grandes navegações? Basicamente, primeiro, quando tu começa a desbravar o mundo novo,
tu conhece esse novo mundo, tu vai aprender novos territórios que tu não sabia nem que existiam. Tu vai descobrir novas rotas, tu vai ver uma realidade totalmente diferente. Nessa realidade, tu vai ter novas terras. E tendo terras, a nobreza vai ser encarecida no sentido de posse de terras ainda para eles é uma coisa importante. Além disso, tem no feudalismo um negócio que é o direito de primogenitura. Que basicamente quem herda as terras no feudalismo não é uma coisa meio de pai para filho, só que tem toda uma regra. Então o primeiro filho vai herdar as terras do feudo, o segundo vai para a igreja, o terceiro vai, enfim, né, ficar com alguém ali casado e tudo mais dentro do feudo. E se tu tem um quarto filho, meu filho, se fudeu, não sobrou nada para ti. E aí é esse quarto filho que vai ser equivalente também àqueles burgueses que tem no feudalismo, que não se encaixam na pirâmide social. Então esses caras que estão começando a enriquecer agora, que vão fazer parte da nobreza, vão olhar e falar assim, nessas novas terras eu tenho chance, né? Isso é o que a burguesia quer. Então, os nobres é essa coisa das terras novas, a burguesia é interesse no comércio, o clero tem aquela coisa de conversão das almas, né? Então, as grandes navegações, o descobrimento do Brasil dá para se ver como interesses econômicos, políticos e religiosos, né? De tudo um pouco. E ainda, por que os mais pobres vão querer? Primeiro que eles já não tem muita coisa lá na Europa. Aí chega um europeu e vem com aquele bagulho. Cara, é uma aventura, tá ligado? Tem uma mulher com cauda de peixe lá e não sei o que e tal. É difícil, mas tu vai ser um dos primeiros a chegar nessa terra nova. Se for o fodão mesmo, tu vai te enriquecer. Então, tem isso assim. Porque tem essa promessa de vamos enriquecer, então vamos enriquecer. E aí, por que Portugal desponta nas grandes navegações, né? Eu tô demorando demais pra falar porque eu gosto muito dessa parte. Portugal, basicamente, já tem a posição geográfica que favorece, porque se tu for pensar em Portugal, tem mar pra todo lado, menos pro lado da Espanha ali, né? Além disso, teve uma guerra dos 100 anos, que Portugal, tipo, vai ser favorecida porque vão começar a passar muitos marinheiros ali pela Europa, né? E aí esses marinheiros vão começar a parar em Portugal, vão começar a dar umas dicas e tal. Vão ter escolas de navegação importantes em Portugal, a escola de Sagres, por exemplo. Que basicamente esses negócios aí vão ser como Portugal vai ter tantos conhecimentos e avanços técnicos, né? A bússola, o astrolábio, as caravelas, né? Portugal tem avanços que eles sabem usar, que outras potências não sabem usar, né? Nem sempre foi Portugal que criou, mas Portugal aplicou. Então, eles têm essa facilidade no comércio marítimo. Eles também vão ser o primeiro estado moderno a conseguir se formar. Porque, basicamente, na Europa, estavam os feudinhos ali, né? E acontece a Revolução de Avis, não é Avis, de onde que eu tirei Avis? Revolução de Avis. E, basicamente, o que a gente conhece hoje como Portugal era meio que uma província da Espanha. E aí, eles não eram bem uma província, eles estavam sob risco de ser, tipo, meio que engolidos, assim, por esse império que estava se consolidando na Espanha. E aí eles vão se consolidar ali como vamos nós ser nós, e é isso aí. Aí também tem o negócio da Guerra da Reconquista, que basicamente os muçulmanos estavam controlando ali uma certa parte da Europa. Então essas pequenas potências, impérios que estão nascendo aí, o europeu, o português e o Império Português e o espanhol, eles vão tentar reconquistar essas terras, né, que os muçulmanos pegaram. Então, também tem isso. Portugal termina essa guerra antes, consegue unificar como um império português antes, né, tem a união dos reis católicos, aquela coisinha toda e tal. Eles já estão centralizados, então isso é bom porque eles conseguem ter uma organização melhor. E aí, basicamente, Portugal vai tomar uma atitude para comercializar, para explorar o mundo, que o objetivo deles é chegar em Calicut, nas Índias. Não é na África, não é na Europa, é nas Índias, Calicut. Aí o que acontece? Eles vão tomar uma estratégia que é a circunnavegação, que eles vão ir de pouquinho em pouquinho, a navegação de cabotagem, eles vão ir de pouquinho em pouquinho estabelecendo feitorias na África, que vai ser o entreposto militar em que eles vão ir dominando terras novas, vão escravizando gente, vão ir pegando recursos,
ao mesmo tempo que eles vão se certificando de que dá para descer mais. Porque os caras não sabem se tem borda no mundo ou não. Os caras não sabem se tem um outro lado realmente, se dá para fazer esse círculo, né? Por isso que é muito desconhecido. Eles não têm conhecimento cartográfico. Então, os portugueses vão ir de pouquinho em pouquinho. Então, um marco importante, né? O início. Quando em 1415, eles vão chegar. Em 14, eles vão chegar em Ceuta, que é onde eles vão sair de Portugal, vão entrar em contato com um outro mundo, né? Mas um mundo totalmente diferente em costumes e coisas assim do que eles têm na Europa. Depois, o Cabo do Borrador, Bojador, não sei porque eu falei espanhol. Esse ponto, né, marca a escravização mais potente. Então, Portugal já vai começar a escravizar lá, porque aí eles podem usar tanto lá na Europa, mas depois eles vão usar aqui nas Américas os escravos que eles estão pegando nessas feitorias lá na África, né? Como se fosse só mais um recurso, né? Eles pegam os produtos e os humanos que tem lá na África. Aí, por último, em 1488, Portugal vai passar pelo Cabo das Tormentas, que é basicamente é a pontinha lá embaixo da África. Portugal se fode para passar aquilo ali. Todos os navegadores morrem e barco naufrágio, não sei o que. Ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe o que aconteceu. É uma região horrível, não sei o que eu tô falando. Uma região horrível de passar. Quando os caras, que eu esqueci o nome do cara, sei lá, o cara passa lá. Quando o cara passa, ele vai voltar e falar assim: hey, passamos, vamos trocar o nome pra Boa Esperança. Então, o Cabo das Tormentas vira o Cabo da Boa Esperança, tá? Aí o que vai acontecer? Portugal tá lá, né? Estamos chegando nas Índias, passamos por aqui e as outras potências começam a ir atrás. E aí o Cristóvão Colombo vai ali com a Espanha, passa o plano dele, vamos sair daqui da Espanha, seguir em linha reta porque a gente dá a volta no mundo. Aí eles batem com a América, né? Espanhóis chegam na América. E aí, porra, Portugal chegou lá em Calicut, nas Índias. Tá lucrando pra cacete lá. Por que eles vão querer vir pra cá, pras Américas, né? Porque aquele papo de foi sem querer não cola. Basicamente, quando a Espanha chega aqui, né, e Portugal vai acabar vindo pra cá depois também, como eles não têm conhecimento das terras que vão ter pra cá, eles vão fazer o Tratado de Tordesilhas, que é aquele tratado que vai dividir mais ou menos grande parte da América fica pra Espanha. Só que é óbvio que eles não vão, tipo, se preocupar na hora, porque não tinha o desenho, assim, tipo, eles não sabem tudo que tem na América. A gente tem a consciência hoje que a gente sabe quantos países e a extensão territorial, mas na época eles não sabiam. Então Portugal também aceita, né, o tratado, eles têm grande influência ali na parte da África e tudo mais, e a Espanha pega muita parte aqui da América. Tanto é que se a gente for ver o Brasil, o Rio Grande do Sul nem tá no Brasil, né? No Brasil não, no território português. Ok. Aí, depois que eles chegam lá nas Índias, então Portugal, eles vão mandar uma nova embarcação em 1500 que tá circunnavegando a África e daqui um pouco chega aqui no Brasil, né? Desvio de rota, né? Que poderia ser uma outra rota, né? Sair da África, sair de Portugal, vir para o Brasil e ir lá para as Índias, mas também é uma tentativa de conquistar mais coisas. Eu tenho um desenho aqui do Tratado de Tordesilhas agora que eu vi. Ó, tá invertido, né? Mas enfim, o amarelinho é a Espanha. Basicamente a África inteira fica para Portugal, com mais aquele cantinho ali do Brasil, e o resto da América é espanhola. Eu tô falando aqui. Tá. Pedro Álvares Cabral, um nobre, vem nessa embarcação aqui pro Brasil com o intuito de conquistar, colonizar a terra que eles acharam aqui, porque já se tinham alguns, pode ser que tenha, não sei o que, vem para cá, estão procurando metais preciosos a todo custo, né? Isso que Portugal quer. Quando as outras potências começam a chegar na Índia, Portugal não tem mais aquela exclusividade que é o necessário para que o mercantilismo funcione. Uma das regras ali que tem é a balança comercial favorável, né? E é meio que a lei da oferta e da demanda, se tu for ver. Poxa, se todo mundo começa a acessar pimenta, por que eu vou comprar pimenta de Portugal se eu tenho pimenta aqui na Espanha? Então, os portugueses têm que achar novos jeitos de dominar aí o mundo, né?
Então tem essa questão de tentar ter hegemonia, também tem eles tentarem catequizar os indígenas aqui, eles vão chegar aqui, vão ver uma realidade diferente do que se tinha lá. Aí, é claro, Holanda e França, e enfim, olham para cá e falam assim, vamos nos meter para lá. Então vai ter pirataria, não sei o que e tudo mais. Então, com o Brasil conquistado, ele vai ser jogado pro canto, no início, nos primeiros 30 anos de posse que Portugal tem sobre o nosso país. Eles não estão nem aí pro Brasil, porque eles chegam aqui, eles olham um bando de mato, um bando de gente sem roupa, que os portugueses vão olhar e vão falar que são sem cultura, que são selvagens, que não são gente, sei lá, o que os portugueses estão falando lá também, enfia no cu a carta de pervática minha. Eu só sei que portugueses chegam aqui, não veem ouro jorrando, né? Vão olhar aquilo e falar assim, cara, não é muito útil pra gente. Então, a atividade que eles vão ter aqui no Brasil no pré-colonial é horrível. É uma atividade que eles não estão nem se dedicando aqui. Vai ser atividade extrativista. Não vai ser uma atividade de pegar a coisa e transformar em outra coisa e vender. É um, tipo assim, eles estão dedicando o mínimo possível de interesse aqui no Brasil, né? Então, eles vão estar explorando o pau-brasil, que, né, é a maneira que eles vão ter aqui. Tá, aí o modelo que eles faziam os indígenas trabalhar, né? Tinha o trabalho escravo já, que eles estavam escravizando os indígenas, só que, tipo, tinha um esquema de pagamento, entre muitas aspas, que é o escambo. Então, quando os indígenas usam pau-brasil para se esquentar, para fazer fogo, para usar para esses meios, não vão pensar em vender. Então, se chega um português oferecendo um bagulho que eles não têm ali, em troca daquela madeira tão abundante, show de bola, faz sentido, assim, trocar. Porque é um bagulho que tu vê todo dia por um bagulho que tu nunca viu na tua vida, faz sentido. Até porque sai do chão aquilo ali, tem sempre, não acaba nunca. Então, é isso. Não sei o que eu tô olhando aqui, calma aí. Ó, é que eu tô ficando nervosa que tá dando o tempo ali, tá acabando. Tá, tem só mais umas coisinhas pra falar. Então, aí o que vai acontecer? Brasil não tá sendo muito aproveitado por Portugal. Em 1530 é que vai ser mandada uma outra expedição para desbravar, para chegar aqui no Brasil e olhando a fundo na mata, e claro que não tão profundo ainda, porque, né? Mas tentar não perder os territórios, porque tem espanhóis invadindo, passando do lado daqui da linha, tem os holandeses, os franceses na costa, né? Uma, como disse o Poleto, um monte de croissant na costa, no litoral brasileiro, quando os portugueses chegam aqui nessa expedição colonizadora. Então também tem que achar alguma coisa aqui no Brasil que vá dar certo, né? Lá na Espanha, na América Espanhola, eles estão achando. Não é na Espanha, tá? É na América, na parte que a Espanha controla a América. Estão achando metais preciosos, então, porra, tem que ter no Brasil também, ou senão, como é que Portugal fica com a parte ruim e a Espanha tem os achadinhos ali, os refrescos, né? Então, Portugal vai tentar achar aqui no Brasil os metais preciosos que eles tanto querem. E aí, essa expedição do Martim Afonso de Souza, então, eles vão colonizar de verdade. Esse é o objetivo da expedição, né? Eles vão vir para cá, não sei o que, vão fundar a primeira colônia, né, a Vila de São Vicente, que é em 1532, que vão fundar. Vão fundar a primeira capela do Brasil, que isso já evidencia aquele papel, né, ligado da igreja com a colonização. Vão trazer a cana-de-açúcar, e aí sim vai mudar a atividade comercial, vai parar de ser só extrativista e vai passar a ser uma coisa de produção. Vão plantar a cana-de-açúcar, vão fazer os engenhos, aí vai entrar o trabalho negro escravizado aqui, porque aí eles já estabeleceram engenhos e outras empresas, entre aspas, né, parecidas lá na África, então eles já estariam especializados, é um trabalho mais qualificado. Eles não acham o ouro e a prata, que era um dos motivos, né? Mas aí vão fundar esse primeiro engenho. E fundando o primeiro engenho, ele já tem agora um pouco mais de noção do território brasileiro. E o rei de Portugal vai falar assim, cara, não dá pra ter só tu num engenho. Não dá pra fazer um engenho enorme no país inteiro também. Então,
de uma maneira muito porca, a coroa portuguesa tenta começar a descentralizar o poder no sentido de fazer uma experiência feudal no Brasil, que são as capitanias hereditárias, que são 15 porções de terra com 12 donos, né? E basicamente o rei é dono dessas terras, porque essas terras são do Brasil, o Brasil é do rei, só que é como se ele doasse para pessoas administrarem essas terras. Tipo, cada um cuidar é uma concessão, assim, é uma empresa, né? E o Brasil, é aqui que vai nascer a herança do Brasil, dos grandes latifúndios, dos grandes proprietários, enfim. O engenho não é uma coisa fácil de se estabelecer, não é uma coisa barata nem fácil e não dá para uma pessoa só cuidar. Vão ser grandes propriedades, grandes porções de terra, vão ser caras ricos cuidando de grandes porções, enquanto os pobres não têm nada, né? Os ricos são uma parcela pequeniníssima da população. E os outros vão ser escravizados ou trabalhadores semilivres, que é quase um sistema de vassalagem que vai estar passando aqui no Brasil. Então, já desde aqui o Brasil já começa a sofrer uma herança que a gente tem até hoje dessa questão dessa divisão das terras, que continua sendo isso. O trabalho aqui não tem pequeno proprietário que vai sobreviver à pressão de esse trabalho ser simplesmente voltado para a exportação. Esse trabalho aqui, os engenhos, são grandes produções para exportar. Não tem como um carinha vir, vou montar minha barraquinha de cana-de-açúcar, vai tomar no teu cu, não tem espaço para ti aqui, tá? Essa é a situação. Então, os capitães, eles vão ser os caras que são mais os comerciantes, os burgueses. No caso, assim, os nobres, eles não vão trabalhar, né? Eles que vão receber os títulos, enfim, mas eles vão contratar outras pessoas, mais ou menos, para trabalhar dentro das suas capitanias. Aí vão ter 2 documentos importantes, que é a carta de doação, que é tu passar a posse, né, para uma outra pessoa, né, o rei passar por esse capitão hereditário, capitão, e a carta foral, que são os direitos e deveres dos capitães hereditários. Dos capitães hereditários, dos capitães das capitanias hereditárias, né? Então eles têm o direito de garantir a segurança, que é uma coisa bem feudal, que tu for ver, né, suzerania e vassalagem tem esse mesmo esquema que garantir a segurança, não é direito, é dever, garantir a segurança, executar a justiça, que isso também é um direito, porque eles executam como eles bem quiserem, tem, em teoria, algumas regras, mas eles também executam do jeito que eles quiserem, né? Um livro que eu tava lendo, que é esse aqui, tá falando agora um pouco sobre a parte da colonização, e basicamente existia uma diferença entre os homens livres e os homens escravizados. Só que mesmo os homens livres, muitas vezes eles eram tratados como escravizados, porque era o que interessava a cada capitão. E é óbvio que ninguém queria pensar em direitos humanos nessa época, estão pensando no dinheiro, no lucro. Acho que alguém vai falar, ai, tá explorando demais essa jornada de trabalho. Enfim, né? Aí outro dever é cobrar impostos, que também é um direito, porque eles podem cobrar alguns outros impostos, além daqueles estabelecidos pela coroa, porque como cada capitão é responsável pela sua faixa de terra, se for necessário mais, ele vai cobrar mais. Então tem isso. E aí tem o direito de vida ou morte, que é basicamente tu escolher se aquela pessoa fez uma pena que ela vai viver ou morrer, enfim, e tudo mais. E aí ele também tem o direito de conceder sesmarias, que são porções em que vão ter engenhos dentro daquela grande porção. São grandes porções da grande porção. É bem tipo assim, tu vai pegar pedaços da tua porção de terra, tu vai dar para outras pessoas fazerem os engenhos ali na tua porção de terra, que é uma cascata, né, de poder. É o feudalismo brasileiro, é o feudalismo só que com outras características, porque o feudalismo se baseia na posse de terra e não sei o que, e o Brasil tá pensando já no comércio. Então, no caso, porque é uma colônia, né? É um pouco diferente, mas é parecido. Tá. Origem da concentração fundiária, já falei. E aí as capitanias, elas não dão certo, é um fracasso total. E aí, então, o rei de Portugal vai falar assim, realmente não dá mais, vamos trocar o esquema, né? Basicamente tem muitas revoltinhas internas, os indígenas eles vão se recusar a trabalhar, porque obviamente chegam uns caras aleatórios na tua terra e te fazem trabalhar do jeito que tu não quer. Então os indígenas fogem pro mato, onde os senhores de engenho não sabem achar eles. Os indígenas vão matar, às vezes, os senhores de engenho, porque nada mais justo do que tu tratar
porra, um invasor, um escravista, um torturador, um cara nojento, sim, meu. Não tô falando que é pra matar as pessoas, mas, tipo assim, tem que entender, né? Se alguém entrar na tua casa, te tortura, tu pra tua família, porra. Ah, enfim, me revoltei, desculpa. E também tem outros donatários, né? Os caras que recebem, então, essa doação da terra, que ficam lá em Portugal, dormindo aqui na sua caminha, e não vêm para o Brasil, porque é caro vir para cá e talvez não dê certo esse esquema todo. Então, as capitanias não funcionam, é muito descentralizado, e o rei de Portugal, então, vai tentar mudar no governo geral, e é aqui que eu vou parar, porque o vídeo está longo e também é só até aqui. Um beijo, boa prova.